Aba 9. 26 de setembro de 2018. Aba. No coração de cada um, o Aba está presente, se revela e se desvenda, de maneira cada vez mais clara. Bem-amados do Único, poderemos continuar seus testemunhos, bem como suas perguntas destes últimos dias. Da mesma forma, o ritmo de minhas palavras e meus silêncios o levará, além de toda compreensão, a viver em você o que sempre foi antes de qualquer forma. O jogo de perguntas e testemunhos estão lá, por assim dizer, apenas para acompanhar os últimos pedaços de sua revelação total, em alegria e evidência, na paz do coração. Então, bem-amado, você pode começar. Temos uma pergunta e um testemunho de alguém que não está presente. Pergunta. Eu tenho uma pergunta para o Aba, se você tiver tempo. Durante o sono, estamos aqui e agora. Testemunho. Obrigado a toda a equipe por tudo que é transmitido. Ouvindo as mensagens do Aba desta última sessão, se eu me deitar, eu desapareço depois de alguns minutos. É ainda mais poderoso que as sessões anteriores. A influência da lua cheia parece exacerbar o que deve ser cruzado: raiva, um pouco, tristeza, muita tristeza e alegria, tão intensa às vezes que se torna incontrolável para a pessoa. Dia excelente. Para agora. Aba. Bem-amado, como havia sido estipulado por Bedi há alguns anos, na verdade, não há diferença entre o sono, onde não há ninguém, e o que está acontecendo agora, através, como você mesmo o diz, do seu próprio desaparecimento. Isso, é claro, não está relacionado apenas ao que você chama de lua cheia, mas a um conjunto de conjunções existentes no desdobramento do desvelamento final, que denominei de apoteose. Você realmente entrou plenamente, desde a lua cheia, e eu diria até 24 horas antes, na semana da apoteose. Onde tudo o que estava escondido em você, assim como fora de você, de qualquer forma, deve ser eliminado, não por si mesmo, mas pelo jogo da luz e pelo jogo da alegria, trazendo você para a evidência de sua própria dissolução e desaparecimento. Como você diz, há uma forma de progressão. Essa progressão não é um avanço da luz, mas exatamente seu desvelamento, pelo enfraquecimento cada vez mais óbvio de todos os véus e ilusões que desaparecem de sua consciência antes de desaparecer deste mundo. É o mesmo, pelo que você diz, como flutuações do humor. A alegria, o amor nu, ilumina plenamente o que pode permanecer, não só de resistência, mas de hábitos, dentro deste corpo. Eu só posso te engajar, e engajar cada um, quando qualquer elemento é manifestado através de você, a entender que é precisamente isso que acontece através de você, que lhe permite se encher de luz e esvaziado de tudo que não era. Isso lhes foi pedido, como foi explicado em detalhes, simplesmente de se deixar atravessar, não parar nada, não procurar nada para entender, deixar a alegria tomar todo o lugar, todo o espaço e todo o tempo. Você não tem nada a fazer neste momento, para entender, para trabalhar, mas simplesmente para relaxar, e como tenho repetido inúmeras vezes e de inúmeras maneiras durante esta sessão, simplesmente de se colocar na postura da evidência, que só pode ser alegria, que só pode ser acolhimento, que só pode ser espontaneidade e evidência. Além disso, neste exato momento, cada um de vocês experimenta, vive as lições. E quanto mais você vê isso, mais parece evidente para você que não há outra alternativa, como eu disse, do que te abandonar ao que é, o que tem sido e o que será, cuja tradução através deste corpo é a alegria. Essa alegria sem objeto e sem apoio, traz, de fato, a sua autodissolução e seu próprio desaparecimento do sonho da consciência. Se você aceitar isso e verificar por si mesmo, você entenderá facilmente, enquanto viver, que você não precisa mais se preocupar com qualquer tipo de conhecimento, não importa o que, simplesmente estar presente, ao limite como todos no observador, entre ser e não ser. Isso, de fato, está progredindo, como muitos de vocês verão dia a dia, e como eu disse, assinando a iminência e a proximidade, em termos espaciais, do evento.
Lembre-se que não há nada para preparar e nada para antecipar, mas para estar instalado mais perto do instante presente, seja qual for a sua ocupação, seja qual for o seu sofrimento, quaisquer que sejam os hábitos, quaisquer que sejam suas crenças finais. Quanto mais você for espontâneo e quanto mais você acolher, mais o processo será intenso, com alegria e com simplicidade. Você não tem outra postura para adotar, você não tem outros elementos para procurar, se não é para ser o que sempre esteve lá. Bem-amado, vamos continuar. Uma pergunta de um irmão que não está presente. Pergunta: você deu detalhes sobre as estrelas atração, repulsão, aqui, agora, onde? Você poderia continuar nos contando sobre os circuitos neurais em relação à visão, clareza e outros locais e funções, porque isso enriquece a prática. Obrigado. Aba. Bem-amado, todas as informações que você pediu foram comunicadas há muito tempo. Mas hoje, você chega a um nível de prática que não tem nada a ver com certos gestos ou posturas que você praticou, por alguns anos atrás, para ativar os eixos da cabeça, entre as estrelas, mas também vários circuitos. Não é desejável levar este conhecimento a ninguém, mas mais, para você que o usa, simplesmente colocar as mãos do jeito que você o ouve, entre duas estrelas, sem lhe fazer a pergunta do circuito ou a função. Porque estes aparecerão para você instantaneamente, e como eu já disse, o importante é a experiência vivida, o entendimento deve passar em segundo lugar. Eu facilito para você o trabalho sem o complicar. Você só precisa dos marcos anatômicos da localização dessas estrelas e colocar, como geralmente faz, suas mãos nos lugares anatomicamente localizados, e ver por si mesmo o que acontece. E eu expliquei isso, sobre a atração-repulsão, atração-visão e também Ik e Nunc. É exatamente o mesmo para outras estrelas. Já tive a oportunidade de mencionar, por exemplo, a junção clareza-precisão, que permite, ao nível da multidimensionalidade vivenciada em consciência nua, ou seja qual for o veículo emprestado, constatar que as estrelas clareza e precisão colocam em vibração e em ação, permitindo você em algum lugar, mesmo que a analogia não seja muito precisa, de dar um zoom no território, num tempo ou num dado espaço, onde quer que estejam localizados, em qualquer dimensão. Assim, o eixo clareza-precisão, por exemplo, colocando as mãos, promoverá o acesso à multidimensionalidade, mas acima de tudo, o acesso à clareza interior. Essa clareza interior não pode mais ser considerada como uma sucessão de visões ou entendimentos, mas sim como uma iluminação direta do que acontece na consciência no exato momento em que você a realiza. Eu só posso pedir-lhe para testar por si mesmo, para viver em você, como no paciente, ou o que você está lidando, sem primeiro pensar sobre o entendimento. Porque garanto-vos que, nesse momento, a compreensão será imediata e instantânea, e não passará pela cabeça, mas diretamente pela experiência vivida. Portanto, não há melhor aprendizado que seja ao mesmo tempo tão simples, e também mais rápido, que conduza ao conhecimento verdadeiro, e não ao conhecimento externo. Assim, cabe a você, nesses momentos especiais, usar suas mãos, cristais ou o que você quiser, como expliquei, por exemplo, para colocar a palma da sua mão esquerda na porta-visão, bem como a palma da mão direita na porta-AL. Existem obviamente inúmeros circuitos. E aqueles de vocês que se beneficiaram das leituras de Anael por muitos anos, sabem por ter praticado isso incontáveis vezes, simplesmente colocando suas mãos no nível das estrelas e portas, torna possível soar e ativar em você certos potenciais e certas funções absolutamente não relacionadas a este mundo, mesmo que sejam percebidas neste mundo, mas concernentes, acima de tudo, ao funcionamento do corpo da eternidade.
Lembre-se também que no presente, e a cada dia mais e mais, se tornará cada vez mais fácil para você, independentemente das portas e das estrelas, reconhecê-lo diretamente em qualquer informação colocada em você, qualquer questionamento posto, de obter diretamente a resposta no nível do coração, literalmente desviando a mente e a compreensão, como você geralmente entende as coisas. Essa compreensão será de certo modo uma compreensão do coração, que não precisa passar pelo filtro da mente, e que se impõe a você como uma evidência, dando a você todas as respostas, além daquela que você questionou. Isso é o mesmo a partir do momento em que você acolhe, a partir do momento em que você é espontâneo, seja nos atos diários ou em um ato de terapia, não faz diferença. Cada um de vocês está convidado a verificar por si mesmo o que está acontecendo em seu ser, a partir do momento em que você percebe ou sente alguma vibração ou energia. Por exemplo, você começa a sentir algo, no nível da pequena coroa da cabeça. Hoje, não adianta saber que esta é a localização dos 4 Oyota Kodesh, assim como os 4 elementos que cercam o éter primordial. Você apenas tem que vivê-la, viver a explicação diretamente, através de seu corpo e sua consciência, sem passar pela mente ou pelo mental. Isso também envolverá uma forma de destacar o próprio princípio do que é vivido com o coração e, naturalmente, fortalecerá você dentro da verdade, dentro da alegria. E isso é mais importante do que entender ou explicar qualquer coisa. Eu te dei novamente durante esta semana alguns elementos precisos, relativos a certas coisas para fazer em si mesmo. Mas lembre-se, como eu disse, que isso só pode ser muletas, o que só pode ajudá-lo a se estabilizar dentro da verdade, mas que, na verdade absoluta, você não depende de nada disso, mas simplesmente seu sacrifício, seu senso de acolhimento e sua presença no instante presente. Se você respeitar esses poucos elementos e experimentá-los por si mesmo, você facilmente descobrirá que não precisa de mais nada, e que, precisamente, não precisando de mais nada, qualquer desenvolvimento que possa acontecer, qualquer que seja a experiência que ela possa levar, apenas o aproximará daquela alegria infalível. Isso se tornará imutável. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. Uma pergunta de um irmão que não está presente. Pergunta: qual é o significado da chegada da nave Yerushalayim no sul da França? Aba: bem-amado, assim como vocês são incontáveis, de todo o mundo, a ter notado uma série de coisas incomuns em seus céus, e especialmente através de formas de nuvens que nunca existiram, coloração particular, ou mesmo uma luz particular, desdobrando-se obviamente ao mesmo tempo, em todos os lugares do planeta e, preferencialmente, em lugares habitados. O desvelamento da Confederação Intergaláctica presente, como eu disse, ao redor da Terra, está agora não apenas nas camadas ionosféricas, mas diretamente naquilo que vocês chamam de céu. Assim, muitas formas, várias naves, estão realmente presentes concretamente, dimensionalmente falando como fisicamente falando, mais perto de você. Isso sinaliza vários eventos, como você pode imaginar. O significado preciso da vinda de Yerushalayim no nível dos 6 círculos de fogo dos anciões, sinaliza, é claro, a conclusão dos 132 dias, sua finalização e, portanto, a presença do evento a um prazo muito curto. Eu lhe lembro que você não tem nada a fazer, que você não tem nada para preparar, que você não tem nada para antecipar, mas simplesmente para ser mais e mais lúcido sobre o instante presente, a alegria que lhe aflora. Você pode imaginar que essas naves se aproximam do plano mais denso da Terra, isto é, o solo da Terra, com o passar dos dias. Como você já viu desde então, eu diria, em uma semana você verá uma ampliação de sua abertura, de sua alegria, para aqueles que percebem as vibrações, do que acontece no nível do coração, seja nas diferentes estruturas do corpo da eternidade, seja no nível de Taurus, não pertencendo ao seu corpo, mas no tempo zero.
risos, presente em todos os corações. É assim que você percebe a alquimia final, risos, permitindo-lhe alcançar o que chamei de apoteose, que corresponde à estrita realidade etimológica da palavra, correspondente à vinda da Yerushalayim, anunciada pelas trombetas, pelos sinais do céu e da terra e, acima de tudo, pelo que se desdobra em você, no posicionamento da sua consciência, que vai muito além da consciência pessoal. Você não precisa procurar por um dia porque você está nele. Já lhe contei e repeti muitas vezes durante esta semana, quaisquer que sejam os dias anunciados ou pressupostos ou previstos, lembre-se de que o efeito da surpresa deve permanecer sempre. E este efeito surpresa não deve ser escondido quando você vai sentir individualmente a progressão deste estado de alegria sem objeto, ou pelo menos desta paz, não dependente de qualquer circunstância de sua consciência pessoal, nem sem recriminação de sua personalidade. A evidência começa a surgir, resultando nesta evidência total e verdadeira que eu nomeei a apoteose deste fim de Apocalipse ou Revelação. Seja o mais presente para si mesmo, seja o mais presente na terra, seja o mais presente em seu coração, quaisquer que sejam suas preocupações, qualquer que seja sua ocupação, quaisquer que sejam suas atividades, a luz ordenará a você cada vez mais muitas vezes, prestar atenção a isto é, ao que você é, não ao que você traz à superfície deste mundo. O resultado será uma dissociação de tudo o que lhe parece, além dos hábitos e do tecido social, moral ou emocional, bloqueando o pleno desenvolvimento de quem você é na verdade. Esse processo é natural. Não envolve nenhum esforço de sua parte, porque é espontâneo, é muito simples. Você só tem que ver os efeitos e deixar o que você é na verdade, além de qualquer pessoa, qualquer intenção, vontade ou desejo, qualquer medo. A partir do momento em que você passa para o momento presente do aqui e agora, tudo isso só pode ser revelado a você. Não depende de mais nada, de qualquer aspecto vibratório ou de qualquer aspecto energético. Mas essa impressão que você sentirá está longe de ser uma emoção e confirmará a você individualmente, mesmo antes do aparecimento de qualquer trombeta coletiva, que o evento realmente está presente. O que seus céus lhe dizem, o que seu coração lhe diz, o que a luz lhe diz, contribui para o evento, foi declarado e anunciado para você durante todo este retiro. Agora você tem que viver coletivamente, como eu disse, e isso é agora. Não vejo uma data específica, mesmo que algumas datas anunciadas. Isso é agora. Isso deve ser o suficiente para você e não deve fazer você olhar para um dia específico, mas mais, deixe a evidência de alegria tirar tudo o que deve ser levado. Não há dificuldade nisso, porque, como eu disse, a alegria leva tudo, de um modo que só restará ela, no maior número possível de indivíduos e individualidades, a fim de amortizar o choque da humanidade que realmente se torna mais e mais perceptível. Eu pareço ter dado duas probabilidades, para aqueles que gostam das contas, sobre a data de 7 de maio, ou 16 de junho do ano de 2018. Tinha sido dito por diferentes vozes, que os 132 dias talvez tivessem começado. Para quem gosta de contar ou descontar, você só precisa calcular os intervalos entre essa data de 16 de junho e os 132 dias, para entender que isso é de fato agora, e talvez em qualquer intervalo de tempo. Lembre-se que o melhor sinal não é o que você vê em seus céus, mas o que seu coração sente por alegria, evidência e leveza, que vocês estão cada vez mais a vivê-los, sem fazer perguntas. Neste nível, eu lhes disse, há um número que permitirá de fazer bascular toda a humanidade e consciência, assim como a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, assim como todas as dimensões e todos os multiversos, nesse estado particular chamado êxtase. Muitas naves, e as maiores delas, na verdade, se aproximam da Terra. Você viu inúmeras formas, incontáveis luzes, incontáveis até mesmo formas metálicas, em seus céus. Isso é reforçado pelo número de observações, pela multidão dessas presenças em qualquer lugar da Terra.
Apenas lembre-se, o melhor marcador da apoteose é a sua própria apoteose, o momento em que você se livra de tudo que é dificultado, pela alegria e evidência do que você é, uma vez mais, esta revelação. Então você não tem nada para fazer, e pode ser a coisa mais difícil de aceitar no momento, que tudo é feito de forma natural e automática, e que a melhor disposição para viver isso é simplesmente, e repito isso, estar nesse acolhimento incondicional do que acontece. Seja no céu, nos eventos da sua vida ou em eventos coletivos. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. Não há perguntas escritas. Aba. Assim, podemos continuar com os testemunhos ou perguntas nesta sala. Aqui está uma, escrita, de uma irmã que está aqui. Testemunho. Querido Aba, querida luz, é um testemunho. Senti meu pai em meu coração, na forma de luz branca. Ele me disse, antes de morrermos, todos somos chamados a ser santos. Essas palavras voltaram para mim quando senti em meu coração. Eu também senti meu coração explodir ouvindo o testemunho de Antoine. Nestas duas experiências, senti muito amor e cheiro de flores. Obrigado, Aba. Eu digo que nossa irmã não fala francês e não entende tudo o que é dito através de palavras. Aba. Bem-amada, isso é parte do que chamei da maneira súbita. E quanto mais os dias avançam, a partir de agora, menos será feito por pequenos toques, mas será cada vez mais abrupto, cada vez mais alegre e cada vez mais evidente. Isso está ligado a um conjunto de fatores e conjunções que já desenvolvemos. A Confederação Intergaláctica só se encaixa de certa forma com eventos e essa conjunção de eventos. Eles acompanham o evento, da mesma forma que os elementos da Terra, como um número de irmãos e irmãs que vivem o despertar do coração total, mas também as reações deste mundo. É inegável que qualquer que seja o nível de sua observação sobre a sociedade, bem como a política, a economia, os eventos sutis ou visíveis em seus céus ou na Terra, só podem questioná-lo sobre o assunto, um evento que ocorreu ou se destina a ocorrer em um futuro muito próximo. O conjunto de sinais de direção, como você diz, está no vermelho. Para quem quer ver, para aquele que concorda em olhar sem falsos pretextos e sem subterfúgios, para ver a verdade no rosto. Naturalmente, como você pode ver entre inúmeros irmãos e irmãs, o jogo da consciência os faz projetar, inocente e inconscientemente, uma nova terra, um novo mundo, uma nova dimensão. Mas apenas contente-se em aproveitar esta alegria, não se preocupe com o amanhã ou com qualquer futuro. Porque a partir do momento que você vive esta alegria, você não pode perdê-la mais, e você não tem nada a fazer com qualquer envelope que seja, mesmo o mais sutil, e de fato, você não tem nada a fazer com nenhum mundo que seja. Porque você se juntou, não apenas à morada da paz suprema, mas na verdade está se unindo ao estado original do não ser, antes e depois, a toda a criação, que escapou de todo o tempo ou espaço, mesmo se você estivesse dentro dos mundos fechados, sujeito a essa noção de passagem do tempo. A alegria que você vive, a alegria que se apresenta, até mesmo a paz que se apresenta a você, naturalmente flutuará um pouco, mas nunca mais desaparecerá. Mesmo nos momentos em que você sente que ela está abandonando você, é apenas você mesmo que, por uma razão que você não tem que se sentir culpado, que se afasta naquele momento. A intensidade e o número de irmãos e irmãs que vivem na Terra tornam-se cada dia mais e mais consequentes. Isso foi anunciado a você no início deste ano pelo comandante dos anciãos durante sua última intervenção. Da mesma forma, em outras palavras, por BD, mas também de forma progressiva por mim, que é cada um de vocês. Não há tempo para cogitar, já não é hora de preparar nada, porque você está, em última análise, não pode estar mais perto, o que quer que sua cabeça diga, o que quer que seu corpo diga, ou o que quer que lhe diga sua vida.
A alegria iluminará tudo isso cada vez mais de imediato e cada vez mais claramente. E como eu disse, mesmo que hoje você não viva nada, lhe vem uma grande surpresa. É claro que não estou falando sobre o evento, mesmo que seja concomitante, mas real e concretamente, sua experiência de alegria que você é. Então você não tem nada a temer, nada para preparar, mas também entenda que você não tem nada a esperar. Você só precisa estar presente e tudo correrá e se desdobrará, espontaneamente, automaticamente. A partir do momento em que há um mecanismo saliente dentro da consciência, se trata de qualquer projeção dentro de um novo mundo ou uma nova dimensão, não se preocupe, você vai parar de sonhar muito rapidamente com o evento. Se você coloca a menor dúvida sobre sua atitude para vivê-lo, eu só posso repetir a você formalmente hoje, que ninguém pode ser deixado, porque lembre-se que é aqui, nesta terra, em cada um de vocês, que toda a criação e o sonho da criação são reabsorvidos. Você não tem nada a fazer senão estar na alegria, você não tem nada para entender, nada para analisar, e percebe que hoje, quaisquer que sejam as conclusões a que você chegou, seja observando a Terra, o céu, as energias, ou qualquer evento de qualquer tipo, você não precisa mais de explicações, mas você simplesmente precisa vivê-lo, e você não precisa de explicações para vivê-lo, apenas para estar lá. Se você estiver totalmente lá, seja qual for sua situação pessoal, quaisquer que sejam os hábitos que possam ocorrer, deixe tudo isso. Nos momentos de alegria ou paz, responda à injunção da luz, mesmo que seja leve, a fim de acolher cada vez mais esta paz ou alegria, esse sentimento de serenidade, e não se preocupe com mais nada nesses momentos. Você então notará a eficácia deste estado, em todos os setores da sua vida, de uma maneira cada vez mais clara, cada vez mais evidente, e especialmente cada vez mais rápida, não deixando dúvidas, na medida daquilo que está se desdobrando, para viver, como eu disse, não mais individualmente, mas coletivamente na Terra. Não se preocupe com o caos, com aqueles que não entendem, com aqueles que se opõem, porque eles também se alquimizarão com essa alegria. Eu lhe disse, tudo deve sair, tudo que faz tela, hábitos, usos, costumes, comportamentos, crenças, projeções ou passado, são daqui por diante evacuados deles mesmos. Você realmente tem apenas que dar as boas-vindas à alegria que está lá, e especialmente se você não a vive. Você não tem mais nada para fazer, você tem que permanecer calmo e de qualquer maneira, dadas as circunstâncias da Terra, seja no plano físico, no plano de atividade dos elementos, seja nos fatos sociais, seja em eventos cósmicos ou telúricos, isso não importa. Eles levam todos vocês, sem exceção, a abandonar o que ainda acreditam. Quaisquer que sejam os sonhos da sua consciência, em qualquer futuro, você verá, pelo seu próprio bem, que a partir do momento que a alegria é vivida por um tempo bastante longo, você não está mais sujeito a qualquer forma, a qualquer dimensão, você não precisa mais de nada, porque tudo já está pronto e, de fato, nada começou e nada jamais terminou. É simplesmente o sonho que para, o sonho deste mundo, o sonho da ilusão e o sonho de toda a criação. Se você está aqui na Terra, como eu disse esta manhã, é que você é, como foi explicado, e de maneiras diferentes, no final da cadeia dimensional, você está no fim da criação, e acontece que este fim é também o ponto de partida da criação, isto é, a Terra. Seja qual for o confinamento, o que quer que tenhamos dito um ao outro, que é a verdade estrita, tudo isso definitivamente pertence à história e, portanto, pertence ao sonho. Mas esse sonho foi o mais importante de se conscientizar, porque permitiu que muitos de vocês abrissem as comportas para essa alegria inesperada e espontânea, algo que teria sido impossível sem passar algumas dessas historias para a maioria de vocês. A partir do momento em que você permanecer quieto, a inutilidade da consciência aparecerá para você. Você então estará em uma alegria que nada pode descrever, uma alegria que nunca foi vivida, sob quaisquer circunstâncias deste mundo.
E lembre-se também de que os intervenientes, sejam eles quem forem, também estão em você. Você descobrirá, apesar de seu silêncio exterior, que cada um deles pode se expressar dentro de você, com a mesma intensidade, a mesma verdade, com as qualidades intrínsecas, mas que são apenas facetas de vocês mesmos, claro. Desde então, já dissemos isso há muitos anos, mas hoje, você vive, toda a criação está em você, até os garotos maus, até mesmo o diabo em pessoa, mesmo aqueles que o prenderam, já estão presentes em você, isso desde toda a eternidade. É realmente e concretamente em você que o mistério da criação e da descriação é resolvido, o que é apenas um sonho que passa. E é assim, em você, que você se descobre, finalmente. Silêncio. Bem-amada, vamos continuar. Nós temos o testemunho de um irmão. Testemunho. Sim, quero compartilhar o que vi no segundo dia deste estágio. Foi no céu, em direção ao sol poente, uma nuvem formou a cabeça de um magnífico leão, que me pareceu tão maravilhoso e nobre como uma estátua de pedra. Durou cerca de 1 minuto e depois se dissolveu pouco a pouco. Eu queria compartilhar com todos aqui no estágio e todos os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, assim como com o Abba, é claro. Abba, bem-amado, isso acontece em todo lugar. Muitos irmãos e irmãs têm a oportunidade de observar formas particularmente nebulosas. Você conhece há muito tempo, as naves que se aproximam estão sempre se escondendo, quando elas vêm de mundos multidimensionais, através de nuvens, tomando formas que você poderia descrever como fantasiosas, que não estão listadas nas nuvens existentes, mesmo que seus cientistas tentem dar nomes a eles como aparecem, e estão obviamente sobrecarregados pelo número de morfologias diferentes. Eu também lhes digo que sempre ao pôr do sol neste lugar, que é, portanto, apenas no vulcão ao lado, há alguns anos atrás, que remonta a 3, 4 anos, o comandante havia lhe dado uma consulta, às 19h30, apenas ao pôr do sol. Naquela época, não havia nada no céu e, em determinado momento, as nuvens se juntaram para traçar o perfil do comandante. Em inúmeras ocasiões, o comandante havia dado consultas, durante os alinhamentos de 19 horas, a outros lugares, confirmando sua presença no céu através de um sinal. De fato, a partir de agora, o céu como a terra, está sob a influência e a ação da luz, e não mais os meios implementados por aqueles que vocês chamam de maus garotos, para evitar os fenômenos que ocorrem. Claro, e nós já lhes falamos há muitos anos, a luz venceu. Foi o suficiente para ela chegar perto o suficiente de você, levando em conta as conjunções e eventos da Terra, a abertura do coração, a progressão dos elementos, a progressão do que você chama de revelação, e o conjunto das revelações que tocam a Terra. Isso aconteceu e é confirmado pelo que está acontecendo em você, assim como na Terra, como no céu. Quanto mais você aceitar ser espontâneo e quieto, mais você acolherá, mais se desdobrará sobre sua pessoa e extinguirão naturalmente alguns comportamentos, hábitos, ferimentos, algum sofrimento residual, ou mesmo muitas doenças. Como você vê o progresso dessas pseudo-nuvens, ao mesmo tempo, você verá a progressão da amplitude do que é percebido no nível do coração, resultando, eu lembro, para aqueles que não sintam isso, pela paz e alegria. Esta alegria não obedecerá a nada. Vai fazer você perder todas as máscaras relacionadas à pessoa, vai fazer você perder todo o condicionamento e todas as cotas que você impôs a si mesmo, fazendo você viver essa alegria de maneira cada vez mais encarnada, se eu puder dizer, e além disso, cada vez mais permanente. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. Nós temos o testemunho de uma irmã. Hoje de manhã fui até os elfos e fiquei lá por um tempo.
E eu reabsorvi, como tinha sido feito ontem, os elfos, os gnomos, os dragões e o mundo intergaláctico. E então, fiquei um momento, voltei para baixo. E quando fizemos o momento de silêncio às 11 horas, eu estava lá, e no meu coração, tive a impressão de que todos eles dançaram, que eles pularam, que dançaram, que estavam em alegria. Foi assim, acenando com o gesto da mão, no meu coração. E quando ouvi ao meio-dia, durante a refeição, que havia a frota que se instalou ao lado de Biarritz, fiquei imaginando se não era em relação. Abba. Amado, sempre haverá um relacionamento, porque é a mesma evidência. Há alguns meses anunciei a vocês que toda a criação, todo o sonho da consciência, deveria ser absorvida aqui na Terra. Isso é exatamente o que está acontecendo. Não pode haver outra alternativa, e essa é a realidade que você vive. Quanto mais você estiver disponível para absorver o conjunto de sonhos da criação, mais você experimentará a alegria, leveza e evidência. Você não tem nada a rejeitar, você não tem nada a excluir, porque como eu disse, com relação à humanidade encarnada, ninguém será deixado. E como eu confirmo, no nível de todas as criações em qualquer dimensão, nenhuma criação pode ser deixada de fora desta alegria. Todos encontrarão, além de sua liberdade, além da fonte, a verdade. Este não sofre nenhuma explicação, este não sofre nenhuma imagem, nem forma nem história. Porque como eu te disse, quem pode desejar qualquer outra coisa, uma vez que a alegria está aí? Dentro desta alegria, não há lugar para a consciência, para a superconsciência, para qualquer mundo ou dimensão. É a evidência que muitos de vocês já vivem, mesmo antes do evento coletivo, que atinge o limiar de sua consciência, como no limiar da mais densa da Terra. Permanece para você aceitar, intelectual e logicamente, que absolutamente toda a criação está em você. Claro que muitos de vocês são contatados, pelos anciãos, pelas estrelas ou pelos arcanjos, ou por alguma outra entidade da luz. Mas você também deve aceitar que os garotos maus estão completos e completamente em você. Você não pode excluí-los, você não pode ignorá-los. É assim que você realiza isso porque você está lá, o que vai além de qualquer papel e missão coletiva, ou qualquer atribuição de função, porque é realmente e concretamente, um trabalho coletivo. Esse trabalho coletivo não diz respeito apenas àqueles que vivem o processo final, porque a apoteose diz respeito a todos, sem exceção. Qualquer que seja a aparência de destruição, lembre-se de que o caos gera alegria, não porque o caos implica alegria, mas porque o caos põe fim a toda a ilusão e permite que a consciência livre e nua não seja tocada, permitindo de se encontrar nesta alegria, sem consciência. Assim, o que lhe era desconhecido, é doravante vivido, e cada vez mais habitável, mesmo apesar da presença deste corpo. É em todos que existe a mesma intensidade deste chamado da luz, qualquer que seja sua posição hoje, e quaisquer que sejam, eu diria, os últimos hábitos, os últimos condicionamentos ou os últimos medos. Nada pode se opor à alegria, nada pode se opor à verdade, nada pode se opor à apoteose que está em andamento. Silêncio. Bem amado, vamos continuar. Eu só quero acrescentar, por favor, que está começando a dançar novamente, gesto saltitante da mão no nível do coração, mas que pessoalmente, nem sempre estou no aqui e agora. Abba, isso vem sozinho, lá também. Não faça nenhum esforço, realmente descubra o que se está experimentando no momento, seja sobre a atividade do mental, emoções ou pensamentos, ou percepções que você tenha. Acomode-se no momento presente desta forma, não para observar ou discriminar, mas para acolher da mesma forma, tanto o seu mental como a percepção do seu coração. Não faça qualquer diferença, você simplesmente não tem que parar nada, não tem que congelar nada, tornar-se a imutabilidade da alegria.
É assim que a apoteose começa a ser vivida em cada um. Essa alegria irreprimível que nada pode alcançar ou alterar, quaisquer que sejam os eventos, internos ou externos. Alegria, eu te disse, é o marcador, total e verdadeiro, do que você vive. Mesmo que por um momento lhe pareça a paz, como já dissemos, por muitos meses, a paz é a antecâmara da alegria. E como você vê por si mesmo, mesmo se você viver esses momentos de alegria mais e mais extensivamente, você percebe que às vezes ela flutua, mas eu lhe tranquilizo que ela nunca partiu, você é que simplesmente, pelo próprio fato dos hábitos de sua vida, que dela mesmo, transitoriamente, se distancia. Mas até mesmo esses momentos de afastamento durarão cada vez menos, e com cada retorno ao coração da alegria, a alegria tomará mais e mais espaço, mais e mais tempo, e mais do seu caráter. Como eu disse há alguns dias, muitos de vocês experimentarão momentos de êxtase. Esses momentos de êxtase não correspondem ao ajuste que você experimentou para ser muitos a viver entre 14 de dezembro e, eu diria, alguns dias ou semanas antes do início da primavera. É assim que você observa não apenas o engano da pessoa e sua ilusão, mas também o engano de toda a espiritualidade, como de toda a consciência. E é assim que termina o sonho da consciência, essa quimera que tem sido tão alegre de jogar nos mundos livres e, no entanto, como você sabe, no final da cadeia, aqui na Terra, tem sido para muitos de vocês, se não o todo, algo extremamente doloroso, apesar da felicidade que a vida lhe trouxe. Mas a partir do momento que você não está mais polarizado sobre sua vida, mas sobre a vida real, pouco a pouco, e mais abruptamente, você entende e vive que você não tem nada para fazer, nada para empreender, senão é deixar que essa alegria realmente leve tudo. Isto não é um ponto de vista ou uma ideia no ar, mas é a verdade estrita do que acontece na tela da pessoa, como na tela de sua consciência, como no nível coletivo. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. Testemunho. Este é um testemunho que apenas confirma o que nossa irmã acabou de mencionar, como esta manhã, ao nível de Aba. É essa grande alegria que é vivida, esse fogo de alegria em mim. De ontem, quando da festa, eu dancei a noite toda, e meu corpo gostaria de dançar o dia todo e estar apenas na alegria e na dança, e é isso que eu realmente sinto, no fundo do meu ser. No que diz respeito ao meu testemunho, trata-se de reuniões com as ondinas, fadas e dragões. Na experiência, revelou-me elementos que me iluminaram. Para mim, agora, a palavra aldeia de fadas ou dragões continua sendo apenas palavras para localizar um lugar, porque eu realmente sinto que não há mais isolamentos, tudo está aberto, tudo está descompartimentado, e quando eu estava lá em cima e vi a coisa toda, tudo estava lá e é evidência. O que se revelou em mim é que tudo nos acompanha, mas ao mesmo tempo, o tudo em mim se revelou, o Aba em mim se revelou naquele momento, e não mais como algo que se instalou, mas algo que eu vivi e que me permitiu viver com isso tudo que nos acompanhou, mas especialmente para viver em mim, este Aba e tudo. Aba. Bem-amado, agradecemos, mas você confirma, pelo seu testemunho o que lhe falamos, com Bidi, por muitos meses. Você está experienciando isso agora, e conforme você percebe e mais você notará, uma vez que você perceba que tudo está em você, que então está acabado. Você não pode sonhar, você não pode olhar, você só pode dançar alegria, mesmo na quietude. E como você percebe e verá mais e mais, o que alimenta você, o que você alimenta, é essa alegria. Você verá inúmeras mudanças, tanto nos relacionamentos, em seu ambiente, mas também em seu próprio corpo. Pois existe, de fato, uma forma de rejuvenescimento e revitalização que é feita espontaneamente pela inteligência da luz, contrastando ainda mais com o caos do mundo. O caos é apenas aparente.
É simplesmente a destruição do que é obsoleto e tudo que está relacionado às estruturas de confinamento, desta vez não apenas no nível sutil, mas diretamente no nível físico. Isto obviamente diz respeito a tudo que a vida dissociada arranjou na superfície deste planeta desde tempos imemoriais, isto é, durante 300 mil anos. Que você vê, que você vive, e como você diz, não há mais nada a fazer. Tudo está realizado, acontece individualmente, mas também, eu lhe falei durante esta semana, coletivamente. Você percebe os efeitos em seus céus essencialmente, e também pelo que acontece dentro da própria consciência. Independentemente da sua postura hoje, não importa a postura de um irmão ou irmã que pareça tão distante do que você vive, não se preocupe. O fato de você viver e estar em você já é, em si, a garantia de que eles só podem vivê-lo. Porque a partir do momento em que você viu esta alegria, e você mesmo diz, que tudo está em você, que você é Abba, então, naquele momento, o outro é reconhecido em você imediatamente, mesmo que ele esteja do outro lado do planeta, mesmo que você nunca o tenha visto. O que é realizado em você é realizado em cada um com a mesma graça, a mesma leveza e a mesma evidência, lá também de maneira natural e espontânea. Você não tem nada a fazer além de deixar essa dança da evidência acontecer, trazer sua presença e seu testemunho e seus silêncios onde quer que você esteja. E você verá por si mesmo os muitos inumeráveis efeitos, sem querer nada, sem pedir nada e sem questionar nada. Só posso dizer bem-vindo à liberdade da alegria, bem-vinda à eternidade, bem-vindo à interface do ser e do não ser, que é a sua certeza de encontrar o que você sempre foi, além de toda a criação. Isso é agora. Isso está registrado. Isso só pode se espalhar, novamente, independentemente de qualquer intenção, de qualquer projeção. Além das últimas entrevistas, hoje, neste retiro, me permitirei reinterpretar de acordo com o que é viver, se necessário. Não para lhe dar informação adicional, mas para mostrar-lhe, através das palavras, através dos silêncios, que é claro que somos sempre mais numerosos para viver esta verdade única. Quaisquer que sejam as palavras, quaisquer que sejam as especificidades da experiência, todas elas convergem a um mesmo tempo zero. Nós anunciamos por tempo suficiente, você realmente entrou no tempo em que todas as linhas do tempo estão finalizando e estão em fase de conclusão. Isso significa que, no nível coletivo, o tempo zero, o tempo do evento e a êxtase podem ocorrer a qualquer momento. Eu já havia repetido há algumas semanas, em outras condições e outros lugares, mas isso é comprovável, é visível, e habitável. A alegria que vive em você, mais ela crescerá, e é o caso para cada um de vocês. Qualquer que seja sua intensidade hoje, só pode ir em direção a um aumento desta alegria. Que é em intensidade, em duração, mas também em qualquer circunstância. Você vê por si mesmo, assim que esta alegria está lá, não há mais preocupação com qualquer data, qualquer evento, que possa interessá-lo ou distraí-lo. De fato, e você entendeu, você é cada um de vocês, o evento em si, para o evento coletivo. Não poderia ser de outra forma, eu lhe disse desde o começo, o Abba está em cada um de vocês, bem antes da criação. Reconhecer você no Abba não é reconhecer alguém de fora, é por fim a qualquer distância entre você, ponto de consciência, e todas as outras partes do holograma. Essa ressonância, essa informação do tempo zero, então se difunde do próximo ao próximo, como do próximo ao longe, e é suficiente para as evidências de alegria e dança, suficientes para a verdade. E você vai ver por si mesmo, se ainda não é o caso, que a sua melhor localização para resolver tudo o que se pode apresentar, é precisamente esse. Todo o resto pouco importa, com o passar dos dias. Então, é claro, às vezes isso pode parecer surpreendente para alguns membros do seu círculo ou seu ambiente, do mais simples ao mais vasto. Mas não se preocupe, além disso, você não poderá ter nada ali.
você só será capaz de permanecer nesta alegria e os outros, que já estão em você, acordarão em você, e é através da presença deles em você, que eles verão que eles também são aquilo. Então, o processo de absorção de essências que foi proposto a você há alguns meses, encontra hoje sua culminação, porque não é apenas a absorção de uma essência ou a absorção de um grupo, mas é realmente a absorção de todos os mundos que ocorrem em você, naturalmente. O poder e a eficácia de tudo o que você pode fazer, no conceito de dar, servir ou ajudar alguém nesta terra, e eu não estou falando apenas de terapia, quando você responde ao que a vida lhe propõe, mesmo que isso o incomoda, mesmo que você não o entenda, no final, você não faz outra coisa que acolher a alegria que você é e reconhecer o outro em você, em qualquer situação que seja. Então ele é liberado da mesma maneira. Isso é o que a alegria mostra para você, é o que leva você à coletividade do evento, independentemente das conjunções de eventos externos. Então, real e concretamente, como eu lhe disse, você é o que você esperava, você é o evento que põe fim ao sonho. Aí está a lucidez, aí é a verdade, e aí é, doravante, a experiência vivida de cada um. Obrigado, Abba. Silêncio. Abba, bem-amado, vamos continuar. É um testemunho do que acaba de acontecer. Meu corpo foi dormir e voltei quando tive a sensação, e não foi apenas uma sensação, ser a substância expressa na caixa torácica de Jean-Luc. Abba. Isso realmente mostra o fim de qualquer distância e o fim de qualquer ilusão de separação. Quando martelamos um ao outro, que todos nós estávamos dentro do seu coração, você vê hoje que é a estrita verdade. Isso deve tornar os últimos elementos da revelação enormemente mais fáceis e levar você a viver essa apoteose. Porque a partir do momento que um dos anciãos, ou Bidin, ou eu, é revelado em você, é claro, você entende que o outro é você e que você é tanto quanto o outro, e que não pode existir nenhuma segregação, nenhuma exclusão, de qualquer coisa, de qualquer mundo, de qualquer consciência, de qualquer evento, de qualquer confinamento, seja qual for. Percebendo que, então, como você vê, neste momento, a alegria só pode crescer. Parecerá para você ser apenas um coração pulsante e vibrante em um ritmo de valsa com 3 batidas ou várias batidas, que terminará coletivamente desta vez, com toda a ilusão. Isso é exatamente o que acontece, não é apenas uma sensação, como você diz, isso é a estrita verdade. Você pode muito bem imaginar que não é o seu órgão do coração que contém toda a criação, nem mesmo o seu coração da eternidade, mas o buraco negro que está no centro do seu coração, ao qual nomeamos por tanto tempo o coração do coração. As expressões, como eu lhe disse há alguns dias, nunca foram escolhidas aleatoriamente, de modo que quando chegar a hora, risos, você não tenha um mesmo discurso, mas que elas possam confortá-los na sua vivência. Quando falamos de evidência, de dança, é exatamente isso que você está passando. Risos, não pode haver nada mais completo, mais simples e mais bonito. É por isso que, por muitos meses, também falamos sobre beleza, porque é uma beleza desconhecida e surpreendente. Que não é mais apenas contemplação externa, de qualquer elemento, de qualquer luz, mas a beleza de quem sabe que existe apenas uma consciência, daquele que vive e é anterior a qualquer mundo. Risos. Nada pode criar mais leveza do que pertencer a nenhuma dimensão, nenhuma origem, nenhuma linhagem. Risos, e se encontrar no que foi chamado de éter primordial. Então aqueles que, naturalmente, seguiram caminhos espirituais, podem dizer que é um passo para trás. Mas não se preocupem com eles. Risos, assim que experimentarem a alegria, eles não poderão mais duvidar ou se opor a esta alegria de forma alguma. Porque, como eu disse ontem, quem gostaria que, uma vez que a alegria é vivida por alguns segundos, de depois se privar disso? Risos. Isso é impossível.
E é exatamente o mesmo processo que acontecerá que nós nomeamos anos atrás, os maus rapazes e até os arcontes. É a multiplicidade desse processo idêntico em todos, sejam quais forem as palavras usadas, e você vê que até essas palavras convergem. Porque elas não foram escolhidas aleatoriamente, elas correspondiam à realidade que você estava indo viver, de modo que você não pudesse se encontrar através das palavras, mas consolá-los através da expressão do momento final de sua consciência, no mesmo discurso, na mesma verdade, e especialmente na única luz. Há apenas um espírito, há apenas uma consciência, e cada um de vocês está na origem da criação e percorreu todos os caminhos da criação, de acordo com certas linhas de tempo, certamente, mas cada um tem nele a totalidade da criação, a totalidade do sonho, como a totalidade do pesadelo. Risos. Silêncio. Tosse. Você vê que a expansão do seu coração começa a tocar sua garganta. Risadas. Para fazer você chorar, sem sofrer nada. Silêncio. Bem-amada, vamos continuar. Enquanto você estava conversando, e seguindo o último testemunho, do nosso irmão, o coração estava se expandindo por toda a sala e se tornando o quarto que se tornou um enorme buraco negro. Na verdade era, como se fôssemos tudo isso preto, que não é uma substância e que não é preto também. Bem, é difícil expressar, risos, mas vácuo, vazio. Nós éramos todos um, neste vácuo, e todos conectados uns aos outros e a um, neste vazio que todos somos. Finalmente, não é fácil expressar. Risos. Mas, as coisas apareceram, claro. Risada geral de todos os lados. Aba. Bem-amado, eu ainda pediria que você ficasse ao meu lado até o final, risos, para servir como um revezamento. Mesmo que o mundo inteiro esteja em você, risos, eu ainda preciso da sua voz para transmitir as perguntas. Risos. Mas logo, de fato, você só precisará ouvir Aba em você, que você é. Não é um jogo de palavras, quando eu digo que todas as criações e mundos estão em você, é isso que você começa a ver e a viver, mais e mais surpreendentemente, se eu puder dizer, mas também cada vez mais leve. Porque assim como muitos depoimentos ocorreram durante esta semana, apenas tente encontrar algo que seja mais excitante, mais real ou mais interessante do que isso. Eu desafio você a encontrar alguma coisa. Nada pode ser sobreposto a isso, ou mesmo se aproximando disso. Silêncio. Eu também disse, há algum tempo atrás, que a absorção de essência seria feita automaticamente. A reabsorção da criação e da consciência também é feita automaticamente. Não há mais cenoura ou obstáculos, há simplesmente alegria. E esta alegria é ela mesma, todas as cenouras e obstáculos, porque ela está em você. Assim que você aquecer isso, você não poderá sair. Mesmo se você quiser resolver algo neste mundo, você não será capaz de deixar este estado de evidência e esta alegria. Esta alegria é o fogo do amor. Aquele que consome tudo o que passa, de modo que somente o que nunca é passado e nunca passará. O eu eterno, independente de toda forma, de qualquer conceito, de qualquer dimensão, de qualquer mundo, como de toda a criação. É esse sentimento particular, não de bem-estar, mas que eu chamaria de plenitude, o que ocorre em você durante esta semana, e para os outros por algum tempo, e para outros, nas horas, nos dias por vir. Ninguém será capaz de evitá-lo e ninguém mais vai querer evitá-lo, seja qual for a sua negação de hoje, seja qual for a sua oposição hoje, porque, como eu disse, quem gostaria de resistir, para se opor a esta alegria?
Especialmente desde que esta alegria, para quem não vive, pode parecer-lhe uma ilusão, ou um sonho. É nesse ponto que esse irmão que diria que está errado, porque a partir do momento em que é tocado, ele só pode se apressar para se juntar a você nessa imutabilidade. De agora em diante, você faz mais do que apenas reabsorver essências. Eu disse bem e repito que você reabsorve todas as criações, corpo, alma, espírito, de qualquer dimensão. Só sobrará o que você disse há pouco mais de um ano, ou um pouco menos de um ano atrás, mas em todo caso no ano passado, em Novaden. Leia-o novamente e você verá exatamente o que está passando. Você não depende de nenhuma forma ou nada. E é por isso que, muitas vezes, essa canalização de Enovaden era chamada alegria. Ela falava com frequência durante essa hora e meia. Isso é exatamente o que você está passando agora. Qualquer que seja o sofrimento, sejam quais forem as dificuldades. E eu diria até que, o que quer que ainda seja um hábito, sofrimento ou constrangimento, isso não importa mais, porque, na verdade e concretamente, além do conceito, a alegria toma real e concretamente tudo, absolutamente tudo, neste mundo, como em todo mundo. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. Então eu queria me expressar simplesmente por prazer, para dar meu relato do dia ou do momento. Aba. Bem-amada, você pode repetir para o microfone. Voz. Nossa irmã gostaria, por prazer, de dar sua declaração do momento. Aba. Com grande alegria. Desde suas intervenções, que são bastante recentes para mim, e que vivenciei de uma maneira completamente diferente, em comparação com os outros intervenientes, houve durante as escutas uma forma de rejeição pela pessoa. Houve momentos em que eu escutei suas palavras e disse a mim mesmo: diga lá, Aba, você arranha o disco, meu amigo risos. Aba. Foi feito de propósito. Voz. Finalmente, havia a palavra amigo e mais, risos. Em rabache, palavra francês que significa arranhar o disco, ser repetitivo, ouve-se Aba. Risos. E então, houve momentos em que eu escutei a gravação em casa e depois, houve uma forma de rejeição, ela me comeu um pouco, eu desliguei. Às vezes eu escutei um pouco mais tarde, às vezes de forma alguma, e na ressonância que estávamos falando, hoje de manhã ou ontem, quando você diz que aquilo que está acontecendo de qualquer maneira, por essa ressonância, se a queremos ou não, rejeitado ou não, vejo isso no meu relacionamento com a escuta de intervenções. A voz perdendo o fio do que ela deveria repetir, rindo geral e constato com a minha rejeição, como resultado, permitiu que o processo de desaparecimento da pessoa fosse feito naturalmente. A voz certamente encontrou o fio, risos. E então, agora, quando eu participo ou quando ouço suas intervenções, a voz, repetindo, começa a rir. Qualquer coisa que ainda possa ser repetitiva, risos. Não importa mais, risos. E na minha vida, eu que rabache, arranho o disco, muito também, risos. Eu sempre dizia deixa-me em paz, risos. Minhas crianças dizem isso agora também, a propósito. E eu acho que mesmo nessa expressão, que também era uma repulsa, agora esta paz também está lá. Riso. Aba. Agora a paz está aqui. Eu tranquilizo você, bem-amada, eu também me escutando, eu não aguento mais e adormeço. Risada geral. E é isso, então é legal, risos. Obrigada. Aba. Esta é a evidência em si. Eu lhe disse, não importa qual fosse sua reação ou não reação, Ibdi também lhe disse que suas palavras e conversas não poderiam falhar. Qualquer que seja sua postura hoje, como você Aba, mesmo que você não saiba e não aceite, ouvindo Aba, mesmo que ele fique te chateie, mesmo que ele o coloque para dormir, mesmo que você se desligue, como você diz, ele está lá. E é essa forma de entrega, quer você goste ou não, que cria a alegria.
E isso é o mesmo para todos. A armadilha seria simplesmente querer identificar a pessoa que se expressa como algo diferente de si mesmo. Como não há mais distância, como não há mais isolamento, você só pode rir disso. E é isso que acontece. Mas eu lhe asseguro, é óbvio que, ao ouvir ABBA, você só consegue dormir. E quem dorme está em alegria. Você não precisa mais das minhas palavras, você não precisa mais dos meus silêncios, você só precisa se reconhecer, mesmo por negação, funciona da mesma maneira. E isso é o que é um reflexo da inteligência da luz em ação. Qualquer que seja o evento, qualquer que seja a postura de sua consciência, em qualquer nível que seja, já é tarde demais. Você está infectado. Você se reencontrou. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. ABBA. No momento em que as perguntas ou depoimentos surgem, você deve ter notado, e você é muito numeroso nisso, que quaisquer que sejam as perguntas que você se faz, você fica surpreso ao ver que a ABBA responde, aparentemente dentro de si, outro personagem, aquele que se expressa, mas, obviamente, se você fez a pergunta, a resposta já está lá. Ela não é apenas ao mesmo tempo, e às vezes você fica surpreso ao receber uma resposta para uma pergunta que não fez, aqui ou em outro lugar, e ainda assim tem a resposta. Como poderia ser diferente quando a inteligência da luz é tão manifesta, tão palpável e tão perceptível? Também participa da evidência, participa de alegria e leveza. É por isso que alguns de vocês adormecem facilmente, porque de qualquer maneira, mesmo que você não ouça minhas palavras e meus silêncios, eles imprimem de qualquer maneira, não através de as ondas, mas como você pensa, diretamente em cada coração, bem aqui, como em todo lugar. Este não é aquele que se expressa, alguém diferente ou superior, muito pelo contrário. Pois, como dissera um mestre Felipe, se você quer ser tudo, primeiro precisa ser nada. Mas a partir do momento em que você não é nada, você é de fato a coisa toda. E o que quer que você diga, qualquer que seja o público, aqui, o momento, o último, ele toca o universo dos universos e da criação. Não há necessidade de aumentar a conscientização. Não há necessidade de memorizá-lo, não há necessidade de vê-lo na tela de projeção ou consciência, mas simplesmente expressá-lo, e as evidências da inteligência da luz, como nós realmente e concretamente estamos um no outro, bem é o suficiente para resolver tudo. E assim que um ABBA estiver na alegria, todos os outros ABBA só poderão estar na alegria. É assim que você contribui para o estabelecimento do tempo zero coletivo, não de outra forma. Faça o que fizer, o que disser, concordando, discordando, quebrando ou de frente, isso não mudará nada. Mas nada de tudo. Eu diria mesmo que aqueles que estão em oposição frontal, são eles que têm mais chances de viver o retorno, não dos obstáculos, mas o retorno da alegria. A luz não pode falhar, sob nenhuma circunstância e, em hipótese alguma, como em nenhum silêncio, nenhuma palavra. E isso não depende das palavras de ABBA que você ouve, depende do ABBA que você é, já que não há mais distância e nenhum particionamento, e nenhuma forma pode abusar de você, e que nenhum mundo pode abusar de você. Então é bom, inexorável, irremediável. Não há tratamento, se posso dizer, você é o tratamento. Silêncio. Bem-amada, vamos continuar. Uma irmã gostaria de testemunhar. ABBA. Então nós escutamos. Agora mesmo, enquanto você estava falando, ABBA, meu coração era como um aspirador de pó onde todos no grupo estavam entrando em meu coração.
Isso trouxe de volta para mim uma sensação e uma visão. Eu vivi isso há algumas semanas, onde eu vivia ao mesmo tempo dentro do meu coração, e ao mesmo tempo eu vi como um buraco aberto no meu coração era preto, e no meu coração havia como uma grade que se movia, que era como um tubo, uma esfera que estava viva e se dobrava sobre si mesma. E moveu-se, penetrou tanto em meu coração, que, não sei como dizer, sim. E veio do nada, voltou ao nada. E essa grade, essa matriz, estava em constante movimento, e eu era ao mesmo tempo, eu sentia, era isso, e ao mesmo tempo eu havia, e naquele momento, quando eu vivi, eu disse para mim mesmo, eu sinto falta de um fim, porque não há nada no final, o que é, risadinha, e lá, sentindo todas essas essências de meus irmãos e irmãs para penetrar em meu coração, eu digo para mim mesmo, não há fim, na verdade. Riso. Aba. Não tem. Não tem fim. Riso. Bom. Isso é tudo. Aba. Bem-amada, como eu disse, que ainda podem duvidar por viver isso. E é precisamente o fato de você testificar, aqui como em todo lugar, que, além de enraivecer aqueles que não a vivem, em certos casos, e em particular em certos círculos ditos espirituais, o aquecimento produzido naquele momento, conduzirá inevitavelmente à alegria. Mesmo suas reações, de qualquer natureza, aquecem as partículas adamantinas que estão presentes e permitem o coração do coração. É nesse sentido que, mais ou menos ironicamente, eu disse que isso não poderia falhar, e que era de fato automático, espontâneo e totalmente irremediável. Isso foi pronunciado há alguns meses, você vive hoje certamente de uma maneira muito feliz. E, finalmente, eu diria que, neste final de tempo, ele continuará progredindo a cada dia. É apenas um começo, se posso dizer, no momento deste fim. O começo junta-se ao fim, o fim une o começo, em todos os sentidos da palavra e de todas as formas possíveis. Silêncio. Bem-amada, vamos continuar. Um último testemunho. Desde o vosso início de intervenção. Aba, porque vocês todos me tratam por tu? Trate-me por vós. Em vez de ser. Bom, eu não cheguei a lhe tratar por tu. Aba, bom. Mas ela está certa em dizer vós, já que existem todas as consciências. Ela não fala comigo, mas fala com todos os Aba, que são apenas ela. Ela fala para si mesma, então ela só pode nos dizer nós ou vós. Ok. Desde o início da nossa intervenção, risos. Aba. Isso é muito mais consistente, por sinal. Riso. Eu sinto movimentos muito intensos na minha cabeça, especialmente atrás dos olhos, na testa, é como uma dança frenética de eu não sei o que. Aba. E isso me incomoda. Riso. Aba. O que é perturbado? A pessoa, claro. Sim. Aba. Qualquer coisa que te incomoda, te leva ao lugar certo. Você vai ver isso assim que eu parar de me expressar. Mas, na verdade, aqueles que percebem a energia, que é o seu caso, além do que está acontecendo no peito, podem sentir uma série de coisas que acontecem na cabeça. Pode até mesmo ser doloroso, no sentido de que você ouve e vive, mas não importa, você verá por si mesmo que assim que eu terminar de repetir, risadas, assim que você estará cansado de se ouvir, já que estamos falando da mesma maneira, você verá o que vai acontecer. Eu acho que você é a última pergunta, e assim que a Aba abrir os olhos, você verá o que acontece. Eu já sinto isso. Riso. Aba, é tão simples assim. Riso. Aba, bem-amada, você me diz que é hora de levantar, não é? Se você quiser. Riso. Aba, bravo. Aba, nós queremos isso, aparentemente. Riso. Aba, então nos encontraremos de novo em um momento.
Eu não estou dizendo adeus, mas vou apenas abrir meus olhos e ver o que está acontecendo em cada um de vocês. Então eu estou te dizendo, até mais. Até mais tarde. Obrigado. Tradução: Alberto César Freitas. Les Transformations, 26 de setembro de 2018.